Obrigado, presidente, relator, todos os deputados, todos aqui presentes. Eu não posso deixar de fazer uma manifestação também política, tendo em vista que aqui hoje represento milhares de pessoas descontentes com este governo. Então, vou ler o meu parecer para que não falte e eu não esqueça de nada. Nos últimos dias, temos assistido às declarações do governador e ontem do ex-secretário, que enfatizou na sua fala que o atual governo tem sido uma gestão leve, simples, transparente, inovadora, digital e focada nos resultados. Concordo com o ex-secretário, a gestão foi de fato inovadora. Pela primeira vez na história do estado de Santa Catarina, um governador não conseguiu construir nem uma pequena base no parlamento e nem sustentar a confiança da base eleitoral que o elegeu. Realmente isso é algo inovador, para não falar desanimador. Mas a maior traição foi dar as costas a quem o elegeram. Todos votaram no 17 nas urnas, arriscando-se por não conhecerem o candidato, mas na expectativa de garantir um governo em paridade com os valores defendidos pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, bem como o projeto conservador para Santa Catarina. Ao contrário disto, quando do desligamento do presidente do Partido Social Liberal, fez questão de dizer que faria a partir de então um governo com a cara do Moisés, fazendo questão, dali por diante, de deixar claro que não tinha mais relação com o presidente e muito menos com as suas agendas. Lembro aqui de dois casos emblemáticos e imperdoáveis, quando juntamente com outros governadores do Brasil, assinou uma carta em apoio ao Alcolumbre e ao Maia em favor da democracia, que atacava então o presidente, endossando a narrativa da esquerda e dos opositores, de que o Bolsonaro era um ditador que queria fechar o Congresso, fato que nunca existiu. Também recordo aqui quando ocorreu a segunda facada contra o Bolsonaro, desta vez pelas costas de alguém de sua confiança, o então ministro Sérgio Moro, que deferiu mentiras contra o presidente, posteriormente pediu exoneração do cargo. No mesmo dia, a apunhalada do governador Carlos Moisés veio, convidando então o ministro traidor para participar do seu governo, afrontando, defender o presidente das acusações absurdas, também nunca evidenciadas. No entanto, ex-secretário Jorge Tasca, não posso permitir que se propague a falsa informação de que agiram com transparência, pois, infelizmente, é importante ressaltar que o princípio da transparência foi escanteado desde o início desse governo, por esta gestão, de modo que, até nós, deputados, que deveríamos ter ainda mais facilidade ao obtermos as informações, enfrentamos sempre enormes dificuldades, recebendo como resposta aos inúmeros pedidos que fizemos por meio desta casa, desculpas pautadas em dispositivos notoriamente inconstitucionais, como aqueles que fiz solicitando o detalhamento das vultosas quantias para a manutenção do Palácio da Agronômica, parte utilizada para promover banquetes, com tudo que há de melhor para se comer e beber a custas do erário público naquele palácio, bem como outros requeridos por meus colegas parlamentares. Em 2020 tem sido um ano muito triste, pois não bastasse as perdas inestimáveis de entes queridos por seus familiares, nos deparamos com o resultado que muitos, assim como eu, têm alertado desde o primeiro decreto de isolamento imposto por essa gestão, que de leve e simples não tem nada, que fez exatamente ao contrário daquilo que sugeriu o presidente da República no início da pandemia, e ainda desdenhou do discurso que ele fez em rede nacional.
Tentei sustar todos os decretos, mas, infelizmente, não foi possível. E o triste resultado está aí. Mais de 530 mil desempregados no Estado, contabilizados só até maio. Aumento de preços, pessoas tirando suas próprias vidas por conta do desespero, dentre outros inevitáveis reflexos negativos das quarentenas. E aí, como se não bastassem todas as medidas autoritárias de isolamento, quando já se tinha informações suficientes para que outras providências menos prejudiciais fossem tomadas, tivemos que nos deparar com o escândalo dos 33 milhões utilizados na compra dos respiradores, além dos valores destinados aos hospitais de campanha, tema que será analisado por outra comissão especial, que não esta, a qual faço parte como relator adjunto. Além de toda a preocupação do cidadão em passar ileso pela pandemia, adotando as medidas necessárias para evitar contágio, teve sua liberdade e seu direito de ir e vir tolhidos, bem como de trabalhar para garantir seu sustento e da sua família, mesmo esses direitos sendo garantidos pela lei maior deste país. Eu sinto o desespero de cada pessoa que vem me relatar as dificuldades que tem passado por conta das medidas desta gestão, e fico indignado ao lembrar que acreditei e apoiei as pessoas que a administram. Tenho todos os motivos para apoiar as representações fundamentadas que chegam a esta Assembleia, pois assim como ajudei a eleger, não tenho problema algum em apoiar a destituição do seu trono imaginário. E não pensem que faço isso com alegria. Pelo contrário, sinto desgosto de ter que gastar tempo e energia que deveriam ser utilizados para promover ações conjuntas e benéficas ao Estado, para fiscalizar e questionar as ilicitudes, atos aparentemente irregulares, os quais jamais deveriam nem ter suspeitas de ilicitudes abordadas, já que o governador do estado de Santa Catarina usurpou da imagem daquele que tem sido a esperança de 57,7 milhões de brasileiros na batalha contra a corrupção. Já nos primeiros meses de sua gestão, menosprezou aqueles que o elegeram, julgando como sandice e extremismo o fato de defendermos o nosso direito à autodefesa, sem deixar mencionar que não teve qualquer preocupação com os valores da família, mantendo, por exemplo, no currículo escolar, temas que têm como a única pretensão desconstruir tais valores. E assim tem seguido, com condutas totalmente contrárias às que se esperavam de um candidato do Bolsonaro. Esse tipo de conduta é classificado pela ciência política como estelionato eleitoral. Infelizmente, o comportamento de ludibriar os eleitores, elegendo-se por meio de um discurso e, posteriormente, após eleito, abandoná-lo, agindo de modo totalmente oposto, ainda não é crime. Todavia, há outros atos classificados como ilicitudes, como a improbidade administrativa, que é a conduta inadequada praticada por agentes públicos ou outros envolvidos, que cause danos à administração pública. Sendo assim, temos o dever de nos atentarmos a todo e qualquer ato que cause dano ao Estado. Hoje, apenas apresentamos o parecer pela autorização da continuidade do processo de impeachment, dado os indícios de irregularidade no aumento dos subsídios dos procuradores, o que muitos acreditam ser o menor de todos os fatos que podem levar ao impedimento dos atuais membros do Poder Executivo. Controverso ou não, como bem pontuamos no parecer, há indícios que demonstram que ambos estavam cientes da irregularidade no pagamento, tanto pelo recebimento do primeiro pedido de impeachment, como pela perícia que se espera daqueles que têm formação jurídica e administrativa, de modo que deveriam ter sustado o pagamento assim que se levantou a tese da irregularidade. A atmosfera política é instável e não nos permite garantir que, mesmo que os demais membros desta comissão acompanhem o parecer, ele seja aprovado pelo plenário para que chegue
ao tribunal misto. Muito menos podemos presumir qual será a decisão do referido tribunal, uma vez que dependerá da sua formação, sobretudo dos desembargadores selecionados por sorteio e, claro, de todo o andamento do processo, com análise aprofundada do mérito e das provas que serão apresentadas, garantindo-se a ampla defesa. Entretanto, independentemente do resultado, fica a lição para esta gestão e para as próximas que estão por vir. O cidadão está atento e não tolera mais ser feito de palhaço. Eu espero, sinceramente, que caso não se decida pelo afastamento e, posteriormente, o impedimento, mantendo-se a atual composição do Poder Executivo, que o governador volte mais humilde, que deixe a sua vaidade de lado e, sobretudo, a necessidade de prejudicar e afastar aqueles que foram eleitos com os mesmos propósitos. Pois se alguém aqui desvirtuou do esperado, esse alguém foi o senhor e não aqueles que o senhor perseguiu. Para aí sim superarmos, como mencionou o ex-secretário, esse momento triste e preocupante. Só depois que tudo ficar esclarecido e a harmonia entre os poderes for reestabelecida, que poderemos, de fato, virarmos a página. Porque injusto é o cidadão catarinense, nessa situação vulnerável, ainda ter que se preocupar com os reflexos da péssima gestão adotada pelo Executivo de Santa Catarina. Finalizo minha fala, parafraseando primeiro Alex de Tocqueville, no livro da Democracia na América. Importa, sem dúvida, para o bem das nações, que governantes tenham virtudes ou talentos, mas que talvez lhe importe ainda mais é que os governantes não tenham interesses contrários aos da massa dos governados, pois, nesse caso, as virtudes poderiam se tornar quase inúteis e os talentos funestos. E, por último, Bastiat, autor do clássico e indispensável A Lei, que nos ensinou que é sob a lei e da justiça, sob o reinado do direito, sob a influência da liberdade, da segurança, da estabilidade e da responsabilidade, que cada pessoa haverá de atingir seu pleno valor e a verdadeira dignidade do seu ser. Somente sob a lei da justiça que a humanidade alcançará lentamente o progresso que é seu destino. Que Deus abençoe o destino de Santa Catarina, pois agora só nos resta esperar os próximos capítulos com a decisão do plenário e do Tribunal Misto, dentre deputados e desembargadores. Obrigado, presidente.